Acredita-se que o Hamas utilize extensos sistemas subterrâneos como caminhos e câmaras para esconder armas e lutadores, bem como centros de comando. Recentemente, foi anunciado que as forças de defesa de Israel atingiram um túnel que permitia ao Hamas infiltrar-se em Israel pelo mar. Esse túnel marítimo é um exemplo incomum das novas táticas mortíferas desenvolvidas pelo Hamas para atacar Israel. O grupo armado construiu uma vasta rede de túneis que se estende por vários quilômetros sob a faixa de Gaza. Esses túneis são comparados a cidades em miniatura pelos oficiais dos Estados Unidos, mas sua saída fica próxima a uma praia em Israel, o que é surpreendente. Uma das possíveis razões pelas quais Israel atrasou o envio de tropas para Gaza após o ataque do Hamas em 7 de outubro é a presença de túneis subterrâneos. Especialistas militares afirmam que esses túneis, que percorrem toda a estreita faixa costeira, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas, representam um desafio significativo. Eles são compostos por uma vasta rede de caminhos, salas, células e até mesmo estradas para veículos. Acredita-se que o Hamas esconda armas, lutadores e centros de comando nesse complexo subterrâneo. Recentemente, aviões de combate israelenses atingiram cerca de 150 alvos subterrâneos no norte da faixa de Gaza. As forças israelenses alertaram que, em caso de uma grande invasão terrestre, os túneis do Hamas serão um dos desafios mais assustadores. Para as pessoas que vivem acima desses túneis, a sobrevivência em uma guerra subterrânea será uma das maiores preocupações. O general Joseph Elwell, ex-líder do Comando Central dos Estados Unidos no Oriente Médio, mencionou em uma entrevista o exemplo dos túneis utilizados pelo Estado Islâmico na batalha por Mosul, no Iraque, como um lembrete do desafio que os túneis do Hamas representam. Embora os túneis façam parte da realidade de Gaza há anos, eles se multiplicaram drasticamente desde 2007, quando o Hamas assumiu o controle do enclave e Israel impôs um bloqueio mais rigoroso. Os palestinos responderam construindo centenas de túneis para contrabandear armas e suprimentos. O Hamas gastou aproximadamente 3 milhões de dólares em cada um dos túneis, que são utilizados para transportar bens, alimentos, pessoas e armas, de acordo com as informações fornecidas pelas forças militares de Israel. Alguns desses túneis são construídos com concreto pré-fabricado e ferro e possuem salas médicas para atender os feridos. Outros túneis possuem espaços a uma profundidade de 130 pés abaixo do solo, onde as pessoas podem se esconder por meses. Em Israel, esses túneis são frequentemente referidos como a Baixa Gaza ou o Metro. Yev Lifshitz relatou ter percorrido várias milhas através de uma rede de túneis, semelhante a uma teia de aranha. Ela contou a AOS Repórteres que os combatentes do Hamas a guiaram pelos corredores subterrâneos úmidos até um grande salão. Após 2 ou 3 horas, eles a colocaram, juntamente com outras 5 pessoas, em uma sala separada. Em uma coletiva de imprensa realizada na sexta-feira, ela relatou que o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz militar israelense, acusou o Hamas de construir túneis e outras estruturas abaixo do hospital Al-Lifa em Gaza, que é o maior do território. Ele apresentou uma gravação de interceptação de áudio e mostrou uma ilustração do complexo subterrâneo chamado General Vatel. Vatel, que visitou um túnel controlado pela milícia libanesa próximo à fronteira de Israel, ficou impressionado com o nível de esforço envolvido na criação dessas estruturas. Ele destacou que esses túneis não são apenas buracos no chão, mas sim uma arquitetura conectada a diferentes salas, projetada para resistir a bombardeios e detecção. Vários golpes vieram à tona enquanto o Hamas expandia o sistema subterrâneo que escondia as entradas para os túneis em casas e outras pequenas estruturas do lado do Egito da fronteira, disse Joel Rosen,
professor de geologia da Universidade Baran, em Israel, que estudou os túneis durante seu tempo no exército israelense. Esses túneis permitiam o contrabando de mercadorias do Egito. O sistema de túneis se estende até a fronteira israelense no norte há uma década. O Egito empreendeu um esforço para destruir os túneis ao longo de sua fronteira, despejando esgoto em alguns e demolindo casas que escondiam as entradas. O Sr. Rosen disse que Israel tem visibilidade limitada da atividade no lado egípcio da fronteira. Ele acrescentou que muitas das redes terminam no norte do Sinai, mas o governo egípcio raramente permite que pesquisadores israelenses ou funcionários do governo visitem a área, então não está claro quantos túneis de contrabando ainda existem. Daphne Richman, especialista em guerra da Universidade Hickman em Israel, disse que duvida que alguém saiba a extensão dos túneis. O Hamas tem alguns analistas que estimam o número em centenas. O líder do grupo em Gaza, Yahya Sinwar, disse em 2021 que existem 310 mil túneis em Gaza. Em 2018, as forças de defesa de Israel destruíram um túnel que tinha mais de 1 quilômetro de comprimento. Quilômetros de comprimento! Alguns dos túneis foram construídos usando máquinas de escavação, mas os túneis que se acredita que o Hamas USA, como uma base para ataques a Israel, são escavados à mão ou com pás para evitar a detecção do terreno arenoso, o que facilita a escavação dos túneis. Normalmente, os túneis que os combatentes do Hamas passam têm cerca de 6,5 pés de altura e 3 pés de largura. A estreita largura pode ser um pesadelo para soldados que precisam se mover em fila única através deles para fins defensivos. É um desafio operacional para o IDF. Soldados e oficiais que trabalharam na limpeza de túneis em Gaza no passado dizem que geralmente se abstêm de enviar pessoas neles. O Hamas preparou armadilhas em seus túneis. M e Barak disseram: eles provavelmente estão presos. Provavelmente não há armadilhas, disse Coronel Amir Olo, ex-comandante da unidade de engenharia de combate de elite, conhecida como Yahalom, que é responsável por desmontar túneis. O coronel Olo fazia parte de um esforço israelense em 2014 chamado de Proteção Borda, com o objetivo declarado de destruir o sistema de túneis de Gaza. Durante 2 anos, armadilhas de invasão terrestre geralmente são bombas que são acionadas remotamente ou explodem quando algo cruza fios de viagem. Eles estão sempre presentes, disse. Soldados que limparam túneis dizem que entrar em um é a última coisa que eles querem fazer. Usando os túneis, o inimigo pode cercar e nos atacar por trás. O coronel Olo disse em uma entrevista. Ben Milch, um israelense americano que liberou túneis com os militares israelenses durante a Guerra de Gaza de 2014, disse que sua unidade veio sob fogo repetidamente enquanto trabalhava para destruir cerca de 13 túneis. A princípio, o Sr. Milch disse que ele e outros soldados não sabiam onde procurar entradas, que muitas vezes estavam densamente áreas povoadas perto de mesquitas e casas, mas então as tropas começaram a detectar sinais reveladores, como sistemas de polias, a seguir para ataques aéreos em edifícios e sistemas de controle remoto. Sinais podem destruir túneis, mas eventualmente Israel terá que enviar pessoas se quiserem ter certeza de que uma rede foi totalmente desmantelada. Oficiais militares disseram contar em táticas de tunelamento exigem forças terrestres, de acordo com um relatório da Rand Corporation sobre a Guerra de Gaza de 2014. Mesmo depois da conclusão da borda protetora, o IDF enfrentou